Olá, eu estava aqui olhando alguns status de alguns amigos e aconteceu que uma amiga me postou no status dela um assunto interessante, uma frasezinha interessante do Rubem Alves. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Eu, em partes, concordo em algumas partes aqui, é, é, e em partes não. Veja só. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Legal. Para sempre, nem os céus, nem a terra, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Bem, mas é claro que aqui ele está usando uma visão poética. Eu também estou usando a minha visão poética. A Bíblia nos diz que esses céus e essa terra passarão no estrondo. Está lá em Apocalipse. E vamos lá, voltando ao ponto inicial. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca. Vamos tirar o para sempre. Então vamos lá. Passar pelo fogo. Fogo é um simbolismo no mundo cristão de purificação de poder, né, de transformação. Porém, aqui diz o seguinte, continuando a frase, né? Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo, certo? Vocês já prestaram atenção que o milho, quando ele passa pelo fogo, ele se transforma realmente em pipoca? Mas tem um grande problema. É comido, devorado e depois evacuado em forma de pipoca. Mas se você pegar esse milho e plantar, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente deixará de ser uma única semente, se multiplicará. E você vai poder fazer várias pipocas. Foi o caso que aconteceu com Lázaro, né? Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Ele veio. E foi exemplo para muitas pessoas, e muitas pessoas com certeza ali começaram a crer que Jesus é o Filho de Deus. Aquela menina também que estava morta quando Jesus chega, disse: ela não morre, ela não morreu, apenas dorme. Já pensaram que as grandes transformações, os grandes exemplos e as multiplicações acontecem após a morte? Presta atenção no nosso Salvador. O nosso Salvador, ele passou pela morte, e depois que ele passou pela morte, todos se maravilharam. E mais ainda quando ele ressuscitou. Realmente a gente precisa passar pelo fogo, sim. Mas antes tem que passar pela morte. É na morte que a gente dá o maior exemplo. Dizem que a pessoa se transforma em uma pessoa boa depois que morre. Ah, mas era tão bonzinho. Muitas vezes não era uma pessoa boa. Mas vamos ponderar sobre isso. Talvez não precisamos do fogo, mas sim da morte. Quando você sepulta um grão de milho, ele vai morrer. Porém, ele se transformará num pé de milho e no mínimo ali 300 novas sementes, 300 novas pipocas. Então, vamos olhar mais para a necessidade da morte, não do fogo. O fogo é apenas purificação, mas a morte é a verdadeira transformação. Jesus era carne, após a morte se transformou em corpo glorificado. Seu espírito e corpo se glorificaram e subiu aos céus. A própria palavra de Deus diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, temos sim que passar pela morte. Tanto é que o batismo, a palavra batismo significa mergulho. Então, precisamos realmente descer as águas, porque nós morremos, fomos sepultados
E quando emergimos das águas, vem aí a verdadeira transformação, é o nascimento do novo homem. Por isso que o batismo tem que ser por imersão. Aliás, o outro batismo, que é a aguinha na cabeça, ou seja lá como for, que eu nunca vi, esse chama-se aspersão. Tem uma das cartas, não lembro se é livro de Atos ou uma das cartas de Pedro, não lembro ao certo, mas fala graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo e aspersão do sangue de Cristo. Aspersão do sangue, não da água. A água tem que ser batismo, tem que ser mergulhado, tem que descer as águas, subir. E não adianta distorcer, porque esta é a palavra. Se a palavra é mergulho, você não vai aspergir. Você tem que mergulhar mesmo, para poder nascer um novo homem. Lá, acho que em João, não lembro ao certo, fala que se vós não sois batizados com o meu batismo, não podereis andar os meus caminhos, nem pensar os meus pensamentos. Então, temos sim que passar pela morte. Nem que seja um símbolo como o batismo, mas temos sim que passar pela morte, pois é após a morte e o ressurgimento, né, que vem as grandes transformações em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.